Isabel Mega para conversar conosco também sobre esse assunto. Isabel, a gente acompanhou durante a quinta-feira manifestações dos poderes. Trouxemos aqui em detalhes manifestação já do Executivo, do presidente Lula, quando Pedro Moreira conversou conosco, manifestação também do Poder Judiciário, com essa nota emitida pelo Supremo Tribunal Federal, e também tivemos manifestação do Legislativo. Quem foi às redes sociais também foi o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e ele escreveu: o Congresso não admite interferências. O que a gente vê nesse momento, Isabel, é esse movimento de união dos poderes em resposta aos anúncios de Donald Trump. De fato, a gente tem uma mensagem de soberania que antes estava muito colocada pelo Poder Executivo, mas que é abraçada também pelo Poder Legislativo. Carol, a manifestação do Hugo Mota primeiro, a manifestação do Davi Alcolumbre veio já bem mais tarde, mas ainda assim veio e num tom muito similar ao tom adotado por Hugo Mota, né? Só para a gente trazer aqui um trechinho, Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, uma função acumulada com a presidência do Senado, diz que reafirma a confiança no fortalecimento das instituições, entre elas o Poder Judiciário, que é um elemento essencial para a preservação da soberania nacional, que é inegociável. Diz que o Congresso Nacional não admite interferências na atuação dos poderes. Então, é esse o recado. O Hugo Mota mais cedo já tinha ido muito nessa linha também, apenas para trazer aqui um trechinho também, porque ele também cita o Brasil como um país soberano e diz que não se pode apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras, isso dirigida a qualquer poder constituído da República. Então, é muito uma linha de defesa de que aqui temos instituições que precisam ser preservadas, que a democracia brasileira, essa palavra muito importante utilizada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, é sustentada por 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, qual que é o recado de tudo isso e qual que é o recado quando a gente vê um gesto do presidente Lula em fazer uma reunião no Palácio do Planalto, uma grande reunião, até onde se tem notícia, em que ele também chama ministros do Supremo Tribunal Federal? É mostrar uma união dos poderes, é mostrar que as diferenças, que por vezes são do jogo também, de um poder se irritar com o outro, apontar o dedo para o outro, que um poder usurpa a competência do outro, elas ficam em segundo plano no momento. Em primeiro plano está uma reação institucional do Brasil como um todo frente àquilo que é visto como uma tentativa de interferência dos Estados Unidos. As publicações americanas dão muito o tom disso, Carol. A gente agora tem ali uma interferência que está mais do que documentada em relação a algo que vai muito além de questões comerciais, ainda que o lado comercial representado um certo alívio sobre a dose em que foi colocado o tarifaço. A gente até brincava aqui na CNN, se é um tarifaço ou se é um tarifinho. Não dá para menosprezar por óbvio, a gente vai ter taxação de produtos que são muito relevantes para a economia brasileira e a gente ainda tenta achar a via da negociação em relação a uma série de produtos, como a gente estava conversando agora há pouco. Mas o tom que a gente observa, conversando com fontes do governo brasileiro, é de que sim, há uma espécie de certo alívio, mas que não dá para cochilar em relação à mensagem da soberania nacional. Ontem, conversando ainda com fontes do Palácio do Planalto, eu questionava sobre isso. Se o Brasil vai arrefecer um pouco no tom em relação a essas defesas, e a resposta que me deram é: o tom vai ser exatamente o tom da nota do presidente Lula, que é uma nota que coloca em termos bastante educados a defesa da soberania. E essa defesa também é abraçada pelos outros poderes. Então, na verdade, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos teve um efeito de união dos poderes aqui no Brasil. E mais, Carol, um efeito que muitas fontes do parlamento, do executivo, avaliam de um isolamento do bolsonarismo, porque se colou muito, principalmente em Eduardo Bolsonaro, principalmente depois que ele irritou a comitiva brasileira de senadores, dizendo claramente que trabalhava contra a comitiva,
ficou muito colado nele essa questão do tarifaço e nesse grupo específico a gente não viu arrefecimento nenhum no tom.